Bíblia. 8 horas, ok. Vamos então começar, 8 horas. Vamos começar a hora certa, porque tem muita coisa para falar aqui hoje, para a gente não se, não se demorar. Vamos orar, espero que estejam todos bem. Um grande abraço para todos vocês, aqueles que vão chegar aí ainda também. E vamos então começar. Também tem aqueles que têm assistido a posterior, né, que fica gravado. E vamos então começar o nosso estudo. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade de podermos estar aqui juntos a meditar na tua palavra. É algo que é tão maravilhoso e tão importante para as nossas vidas, Pai. Sabemos que a tua palavra, ela nos molda, ela nos ensina e ela nos faz conhecer cada vez mais a tua vontade e te conhecer cada vez mais a ti. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a vida de cada um que está aqui comigo. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um através dessa carta tão impactante que transformou tantas vidas ao longo dos séculos. E eu creio que vai continuar transformando até o dia que o Senhor vier nos buscar. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Epístola aos Romanos, carta e epístola, vai dar ao mesmo aos Romanos. É um texto muito importante. Nós vamos começar hoje o texto mais sistemático de Paulo sobre o Evangelho. Enquanto outras cartas, normalmente ele responde a problemas específicos das igrejas. Nesta carta aos Romanos, ele escreve uma apresentação completa da salvação em Cristo Jesus, né? E como alguns dizem, a carta aos Romanos pode ser chamada do Evangelho segundo Paulo, né? Não sei se já tinham ouvido essa expressão. A carta aos Romanos também já foi chamada por muitos estudiosos como a mais importante carta já escrita na história da humanidade. Vejam a importância dessa carta. Ou também já foi chamado o documento mais influente da história cristã. Então, esse é o terreno que nós vamos entrar. Uma carta maravilhosa, e esta fama que esta carta tem várias razões teológicas e históricas. Por exemplo, falámos ontem, Martim Lutero, líder da Reforma Protestante, ele diz, a certa feita, ele disse que esta epístola é realmente a parte principal do Novo Testamento, o Evangelho mais puro, é digna de não apenas ser conhecida palavra por palavra, mas também de ser meditada dia e noite. E a gente sabe, como falámos ontem, que foi precisamente ao ler esta carta, um texto que nós vamos ler hoje, o verso 17, o justo viverá pela fé, que Lutero teve a revelação que acendeu a reforma. Mas outros grandes teólogos ao longo dos séculos foram inspirados por esta carta. João Calvino, por exemplo, o pai da doutrina calvinista das igrejas reformadas, afirmou que se alguém compreendesse bem Romanos, teria a porta aberta para todo o tesouro da Escritura. Uma frase de João Calvino, um dos maiores exegetas que já alguma vez existiu. Também John Wesley, um grande pregador, fundador do metodismo, contou que a sua conversão aconteceu quando ouviu alguém lendo o prefácio de Lutero à Carta aos Romanos. E depois, no século XX, Karl Barth, um teólogo, que escreveu um famoso livro, Comentário à Carta aos Romanos, que revolucionou também a teologia moderna. Então vemos que a Carta aos Romanos é uma carta que tem influenciado pregadores, teólogos ao longo da história. É uma exposição sistemática e profunda do Evangelho. Fala sobre pecado, fala sobre graça, fala sobre fé, justificação, santificação, papel de Israel na história e a vida no Espírito. É quase o resumo de toda a teologia cristã. Irmãos, se você quer uma carta para estudar, estuda a carta aos Romanos. E o tema central desta carta é a justiça de Deus revelada pela fé. Essa justiça que não é apenas um atributo divino, mas o modo como Deus justifica o pecador.
não por obras, mas pela fé em Cristo. Em resumo, a carta aos Romanos ensina: Deus é justo e torna justo o injusto que crê em Cristo. Primeiro, Paulo começa nos primeiros três capítulos desta carta, mostrando que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, judeus e gentios, debaixo da maldição do pecado. Do verso 4 ao 5, ele fala da salvação pela fé, né? Esse centro de toda a teologia cristã. Do verso 6 ao 8, ele fala da nova vida no Espírito, e essa vida é real e dá para ser vivida. No verso 9 ao 11, ele fala da soberania de Deus que governa toda a história da redenção. E do verso 12 a 16, ele aplica tudo isso ao modo de vida prático do cristão. Uma carta escrita por Paulo, provavelmente no final da sua terceira viagem missionária, quando ele estava se dirigindo para Jerusalém para levar oferta aos necessitados, antes de ser preso, que depois essa prisão o levaria a Roma, mas ele não conhecia pessoalmente os irmãos de Roma, mas desejava visitá-los. Nós vamos ver essa prova na própria carta. A igreja de Roma não foi fundada por Paulo, né? Mas também não foi fundada por Pedro, como defende a tradição católica, né? Eu não sei se os irmãos já ouviram, mas a Igreja Católica defende que Pedro foi o primeiro Papa, né? Pedro foi o primeiro bispo de Roma, mas isso não se sustenta. E eu gostaria de examinar alguns exemplos bíblicos, alguns argumentos bíblicos, históricos e lógicos que sustentam que Pedro não fundou a igreja em Roma. Por exemplo, quando Paulo escreve esta carta, primeiro já havia uma igreja lá. E Paulo mostra que ele escreve a uma igreja que não conhecia, que queria ter, mas que queria partilhar com essa igreja algum dom espiritual, não é? Queria fazer questão que eles entendessem o Evangelho. Pensem comigo, se Pedro já fosse o apóstolo fundador ou o pastor principal em Roma, seria impensável e até nada cortês, nada delicado, nada educado, Paulo escrever toda uma carta teológica para uma comunidade sem sequer mencionar Pedro. Nem uma saudação, nem uma referência, nada. Seria, no mínimo, muita falta de educação, né? E isso não era normal no estilo de Paulo. Então, a ausência de Paulo na carta aos Romanos é uma das evidências mais fortes de que a ausência de Pedro na carta aos Romanos é uma das evidências mais fortes de que Pedro não estava em Roma e não foi o primeiro bispo de Roma quando a carta foi escrita, muito menos a igreja ter sido fundada por ele, porque já existia igreja lá. Outro argumento é o que Paulo fala em Romanos capítulo 15, do verso 20 ao 22. Ele diz que procurava anunciar o Evangelho onde Cristo não foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. O que é que isso significa? Paulo diz abertamente nesta carta que não evangelizava lugares onde outro apóstolo já tinha estabelecido uma base. Então, se Pedro tivesse fundado a Igreja de Roma, Paulo jamais teria planeado ir lá com o propósito de fortalecer e ensinar aquela comunidade. Logo, toda a intenção de Paulo cai por terra caso Pedro tivesse nessa comunidade. Eu vou só me deslocar aqui um pouquinho, os irmãos não se aflijam, só vou me deslocar um pouquinho aqui, mudar de, mudar de, mudar de ambiente aqui muito rapidamente, os irmãos não levem a mal. Então, temos o argumento, né? Ai, deixa eu só me orientar aqui. Perdoem. Ok, já estou. Temos o argumento de que Paulo não menciona Pedro. Temos o argumento que Paulo não trabalhava
onde o Evangelho já tinha uma liderança, já tinha um apóstolo, já tinha sido anunciado. E depois tem outro argumento em Romanos capítulo 16, que ele faz 26 saudações. Ele menciona 26 nomes de líderes e crentes em Roma e não menciona Pedro, né? Então, Paulo demonstra que conhece aquelas pessoas da igreja romana, mas não menciona Pedro sequer uma vez. Outro argumento é o argumento histórico. Por quê? Porque o livro de Atos dos Apóstolos jamais menciona Pedro viajando para Roma, né? Nós vemos os peregrinos romanos ali no dia de Pentecostes, que estavam presentes, e muito provavelmente, irmãos, eu ia só pedir uma ajuda que não ligassem os microfones, a não ser que queiram falar, perguntar alguma coisa dentro do assunto. Senão fica ruído de fundo, tá bom? Eu peço imensa desculpa. Eu já tive que mudar aqui de lugar também para evitar os ruídos, para a gente poder concentrar. Então, temos todos esses argumentos. O argumento de que Paulo não menciona Pedro, o argumento de que Paulo não implementava a igreja onde já havia um apóstolo, e o argumento também que historicamente não existe esse relato, não existe esse anúncio em Atos, em nenhum livro, em nenhuma descrição de Lucas no livro de Atos. Romanos é uma carta complexa e profunda, e nós vamos, durante as próximas 16 semanas, destrinchar essa carta. É muito importante que os irmãos leiam essa carta para conseguirmos entender o- os- as joias preciosas que essa carta nos traz. Tá bom? Uma igreja que não foi ah, instituída por Paulo nem por Pedro, mas pelos os judeus convertidos, possivelmente ali do dia de Pentecostes, que depois, ao voltarem, continuaram a pregação do Evangelho, mostrando que não precisa grandes nomes para formar igreja, não precisa de grandes individualidades, apóstolos. A igreja é feita por pessoas transformadas por Deus, por pessoas que servem com o coração dedicado, por pessoas que amam Jesus, por pessoas cheias do Espírito Santo. Que foi o que aconteceu quando as pessoas saem ali de Atos capítulo 2, ali do Pentecostes, voltam para as suas casas, voltaram com o coração cheio de alegria, cheio de vontade de servir a Deus. Vamos começar então, verso a verso aqui, Romanos capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Vemos aqui a posição inicial, servo. Paulo deixa bem claro, antes de ser apóstolo, ele é servo. Essa palavra servo aqui é escravo por pertencimento. É o que significa a palavra doulos. Ou seja, é identidade antes da função. Então, ele se considerava um servo, um escravo de Jesus, com a função de apóstolo. Primeiro o servo, depois o apóstolo. Não no sentido de título, o apóstolo, mas no sentido de missão, no sentido daquilo que ele ia fazer. Um apóstolo é um missionário, alguém enviado com uma missão. Né? Chamado, porque ele foi chamado pelo próprio Jesus, a autoridade dele é recebida e não conquistada, né? Ele recebe essa autoridade de Jesus. Muitos hoje têm autoridades conquistadas, né? Porque dividem a igreja, porque, sei lá, por várias outras razões, mas essa autoridade aqui foi recebida do próprio Jesus, que o chama. E separado, ele foi separado precisamente para esse propósito. O próprio Jesus falou a Ananias: Olha, eu vou mostrar para ele o tanto que ele vai sofrer pelo meu nome. Então, foi uma separação que talvez hoje muitos não queriam, mas ele sabia que mais valia fazer a vontade de Deus, doendo, do que estar afastado do Senhor rindo, né? O Evangelho de Deus, porque o Evangelho que ele foi separado é de Deus e não é dos homens. A origem do Evangelho é de Deus e não dos homens. Então começa logo aqui o mistério, o ministério começa com
pertencer a Cristo e não fazer coisas para Ele. Foi assim que começou o ministério de Paulo. Pertencer a Cristo. O Senhor chamou Paulo, pegou ele pela mão e depois enviou para uma grande missão. Verso 2 diz: o qual foi por Deus, esse evangelho, o qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Irmãos, muito importante a gente saber, porque às vezes a gente acha que o judaísmo, né, Jesus veio acabar com o judaísmo e veio revolucionar o judaísmo. Não, não tem nada a ver uma coisa com outra. Jesus veio dar continuidade. Continuidade. Só que há muitas coisas que nós não praticamos hoje do judaísmo, porquê? Porque foram cumpridas em Jesus. Mas Jesus veio dar continuidade ao plano de redenção. Nós depois transformamos isso em religiões, né? Tem o judaísmo, tem o cristianismo e está tudo mais, mas o evangelho ele tem a raiz no Antigo Testamento. E o Novo Testamento é a continuidade da história da redenção, desde Gênesis 3,15, quando Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então nós vemos que o Evangelho, o cristianismo é a continuidade da história da redenção desde o Antigo Testamento até agora. E espiritualmente mais atrás ainda. Espiritualmente, como diz o apóstolo Pedro na sua carta, antes da fundação do mundo, né? Então, isso refuta aquela ideia de que o cristianismo é uma novidade religiosa, mas não, é uma continuidade do plano da redenção. O próprio Jesus afirmou isso. Quando nós lemos Lucas capítulo 24, quando Jesus se apresenta àqueles dois discípulos a caminho de Emaús, Jesus começa a explicar o que é que aconteceu ali em Jerusalém. E ele começa por Moisés. Está lá no verso 27 do capítulo 24 de Lucas, olha, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Então vemos que o Antigo Testamento, como diz aqui no verso 2 de Romanos, o qual Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras, é uma continuidade, e nós temos uma continuidade que vem do Antigo Testamento até à cruz e à obra da redenção em Jesus. Então, dizer que o Antigo Testamento ah, é algo que não serve para nada, como às vezes a gente ouve, como é algo que está completamente desatualizado para nós, não, não faz sentido uma coisa dessas. Nós estamos numa linha contínua de revelação de Deus. E Deus começa-se a revelar lá em Gênesis capítulo 1 e acaba a sua revelação em Apocalipse capítulo 22. Amém? Quando o seu filho, verso 3, quando a seu filho, nascido da descendência de segunda carne. Então, o Paulo está dizendo assim: olha, esse evangelho que me foi confiado, o qual Deus prometeu lá atrás aos profetas, quando que o seu filho, nascido da descendência de Davi, segundo a carne, esse evangelho de que o filho de Davi e desse Messias que havia de vir, o Filho de Deus. Então temos aqui, nesse verso 2 e 3, Jesus sendo apresentado como Filho de Deus, né? O seu filho, e como nascido da descendência de Davi. Ou seja, como Deus e como homem e verdadeiramente Deus, como nós queremos na doutrina ortodoxa cristã. Né? O Filho de Deus prometido pelos profetas, verdadeiro Deus também. Verso 4. Declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo Nosso Senhor. Ele foi declarado, ou seja, porquê que ele foi declarado? Não está a dizer aqui que ele foi declarado pelas próprias pessoas, é isso que o Paulo está dizendo. O próprio povo declarou que ele era o Filho de Deus por conta do poder que ele apresentava. Não que ele se autodeclarou, ele também fez isso. Ele também fez isso. Ele também disse: olha, eu e o meu pai, e falou várias vezes. Mas as próprias pessoas, pelas suas obras, pelo seu poder, segundo o Espírito de Santidade e pela ressurreição dos mortos, ele foi declarado publicamente como o Filho de Deus. O ministério de Jesus foi um ministério
público, tudo foi registado. Irmãos, eu não sei se os irmãos sabem, nós não temos só a Bíblia que fala de Jesus, né? Isso é muito importante. Existem cerca de 50 textos religiosos que não são canónicos, mas que falam de Jesus. São considerados apócrifos, mas que falam de Jesus. Temos pelo menos 10 registros históricos não cristãos, de historiadores, por exemplo, judeus, né? Olha qual o interesse do judeu deixar registado que Jesus foi uma realidade, né? Mas é um facto histórico que ninguém poderia negar. Então, essas obras, os tais 50 textos não canónicos, textos religiosos, falam de Jesus por devoção, né? Por mito ou por teologia, e depois os registros históricos falam dele como um personagem real e juntos afirmam aquilo que é essencial. Jesus existiu, foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, teve seguidores que o adoravam como Deus, e isso é história. Isso não é algo que nós encontramos só na Bíblia. Na Bíblia nós cremos que é a verdade absoluta de Deus inspirada, mas para além do texto bíblico existem tantos outros ou mais textos que falam isso também. Tudo verdades que não podem ser negadas historicamente. Então, a ressurreição, ela declara Jesus como Filho de Deus, autentica esse Jesus como o Filho que o Pai ressuscita de modo público e de modo poderoso, porque foram mais de 500 irmãos que viram. Irmãos, mais de 500 irmãos, é muita gente. Por isso que Paulo diz aquela afirmação lá em Coríntios, capítulo 15, verso 14. 1 Coríntios 15, 15, verso 14, quando Paulo diz assim: Olha, ah, se Cristo não ressuscitou, a minha pregação é vã. Por que é que ele diz isso? Porque ele tinha provas e testemunhas oculares disso, então ninguém podia negar, né? Então isso é um facto. Ele foi ressurreto como filho de Deus e recebeu o título de Senhor, né? Um título divino que no grego é o termo Kyrios, né? Toda a língua confessará que Jesus é Kyrios, é o Senhor divino supremo. Verso 5. Esse Senhor por quem recebemos graça e missão, apostolado, né? Graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência de fé entre todas as nações, né? Graça e apostolado, porque nós recebemos graça, mas também recebemos missão, né? Muito importante, que a pessoa quer só ficar na graça, mas esquece da missão. Claro que ninguém é salvo por ir para a missão, a gente é salvo pela graça, mas a graça vem acompanhada de missão. Por isso que Paulo está dizendo, por quem recebemos graça e apostolado, que é a mesma coisa que dizer graça e missão. Uh, por seu nome para obediência e fé, ou seja, fé que obedece é mais do que uma fé meramente intelectual, é uma fé viva e não uma fé morta, entre todas as nações, isso é o alcance do trabalho missionário. Entre as quais, verso 6, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Então, os crentes são chamados para ser de Jesus. Isso é pertencimento relacional, mas é pertencimento. Nós somos chamados para termos um senhor, um dono. Eu sei que as pessoas às vezes achamos que a palavra dono dá aquela ideia do escravo, né? Mas é isso mesmo que a gente tem que ser, né? Nós deixamos de ser escravos das trevas para ser escravo da justiça, né? Verso 7, a todos os amados que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Amados, chamados e santos. Aqui está a sequência da nova identidade que nós recebemos. Fomos amados por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E fomos chamados, aos que chamou também predestinou para serem conforme a imagem de Jesus, né? Romanos capítulo 8. Então, nós fomos amados em Deus, chamados por Ele, porque ninguém pode ir a Jesus se Deus não chamar, e santos, porque somos chamados por uma vida separada, por uma vida santificada, né? E essa é a sequência da nossa nova identidade recebida. Amados, chamados,
santificados. E graça e paz, que é uma saudação maravilhosa de Paulo, e eu acho que nós devíamos todos nos cumprimentar com a graça e a paz, é, porque essa saudação da graça e paz, ela tem algo escondido nela que às vezes nós não entendemos, né? É uma bênção que une a saudação grega com a hebraica, né? Que acaba sendo o fruto do evangelho, né? Essa pequena expressão graça e paz, ela eu gostaria de destrinchar um pouquinho sobre ela agora, porque a saudação grega era graça, né? Quando alguém se cumprimentava nos tempos, no mundo greco-romano, ela dizia qualquer coisa como alegra-te, né? Alegra-te, tenha graça, né? Qualquer coisa assim. Claro que era uma palavra grega, que provém o termo graça, né? E Paulo, inspirado aqui pelo Espírito Santo, ele faz esse jogo intencional de palavras. Ele começa a usar a palavra graça como não apenas desejar uma alegria passageira, porque era isso que o grego, que a pessoa do mundo greco-romano desejava. Olha, alegra-te, olha, corra bem o teu dia, que seja um dia alegre. E ele pega nessa cumprimento greco-romano e transforma-o em graça. Ele fala assim: olha, graça. E essa graça é mais do que uma alegria passageira, mas ele desejava mostrar e representar o favor imerecido de Deus por cada um de nós, né? Essa benevolência divina que salva e sustenta. Então é como se Paulo, em vez de dizer assim, olha, alegra-te, ele dizia que o favor gratuito do Senhor esteja com vocês, né? Que a graça esteja com vocês, né? Mas depois ele adicionou um termo que era muito hebraico, que era paz. Como é que um hebreu se cumprimenta? Shalom. Shalom, às vezes até tem uns pastores que gostam de falar assim, uns crentes que gostam de falar essas palavras hebraicas, né? E se cumprimentam com shalom, mas o shalom era o cumprimento na cultura judaica, né? Era a saudação típica, que significa muito mais do que ausência de conflito. Ela significa plenitude, harmonia, saúde, prosperidade, reconciliação com Deus. Então, Shalom é o estado em que tudo está em ordem, porque Deus está presente. Essa é a ideia do Shalom. E quando Paulo une essas duas palavras, graça e paz, ele une aqui essas duas expressões, a expressão grega e a expressão judaica, como que unindo os dois mundos, né, o mundo grego, símbolo dos gentios, e o mundo hebraico, símbolo de Israel. Em outras palavras, graça e paz é como se fosse o evangelho em duas palavras: a graça que vem de Deus e a paz que é o resultado da graça recebida, né? Então, assim, Paulo, ele não apenas saúda, ele anuncia a essência da nova aliança. A graça, que é a causa da salvação, e a paz, que é o seu efeito. E nós vemos que ele usa graça e paz em quase todas as suas epístolas, né? Nós hoje normalmente cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor. Obviamente não está errado, obviamente que é uma maneira que foi divulgada, principalmente nas igrejas Assembleia de Deus, mas graça e paz, para mim, é um cumprimento. Eu não cumprimento assim, mas eu gostava de me ter habituado a cumprimentar assim, porque a gente aprende de um jeito e depois segue sempre aquele jeito até quase até ao fim, né? Mas eu gostava de ter aprendido graça e paz, porque eu acho que é um cumprimento que representa muito melhor aquilo que é o Evangelho e aquilo que nós queremos transmitir para a pessoa, a graça de Deus e a paz que vem desta graça, né? E ele termina aqui esse início de carta se apresentando, falando do seu propósito, e ele começa agora aqui com uma ação de graças e o seu propósito pastoral nesse primeiro capítulo, né? Verso 8 ele diz: primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque todo o mundo proclama
porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então, Paulo começa aqui agradecendo a eles, agradecendo a Deus e elogiando, né? Agradecendo a Deus e elogiando a igreja em Roma, né? Antes dele exortar, isso é um meio muito pastoral, né? Quando o pastor chega dizendo assim, olha, antes de mais nada, quero agradecer a todos vós, porque tudo aquilo que vocês têm feito, vocês podem ter a certeza que depois vem paulada, né? Isso, isso é um meio muito pastoral que Paulo usa aqui. Primeiro ele está falando, olha, eu sou grato a Deus por tudo, né, que o Senhor fez através de vós, mas daqui a bocado ele já começa a descer a lenha. É um meio pastoral, né? Primeiro agradece, exalta, para depois corrigir, ok? Era o meio de Paulo e é o meio que muitos pastores utilizam também. E Paulo aqui elogia o testemunho. É assim, Rebeca, é desse jeito. E Paulo assim, a gente tem que aprender com aqueles, com os melhores, né? E Paulo é um exemplo também de um pastor, né? De uma pessoa que ama as suas ovelhas, que amava aqueles que Deus tinha colocado ao seu cuidado e que não queria de maneira nenhuma perder ninguém, queria ah, tra- tratar todo mundo bem e a sua preocupação. Paulo ardente era que as almas não se perdessem, né? Um coração pastoral que Paulo tinha, que eu pessoalmente admiro bastante. Ele até diz na sua carta segunda aos Coríntios, só abrindo aqui um parênteses, ele diz assim: olha, eu quando eu estou a escrever cartas sou muito bruto, né? Mas quando estou com vocês pessoalmente sou um cordeirinho, né? Então quando ele mandava as cartas, ele mandava ripada forte no povo. Mas quando ele estava presente, ele tinha aquela presença amorosa, às vezes até ah, às vezes até as pessoas podiam pensar que ele era meio complacente com algumas coisas, mas nas cartas ele ripava, mas depois na presença ele era uma pessoa amorosa, que amava, que estava ali, que se preocupava com cada um deles. Então, realmente me identifico e acho que é uma maneira de louvar. Ele mesmo admite isso na sua segunda carta aos Coríntios, né? É o testemunho público da fé romana, que é um exemplo para nós, ele fala aqui no verso 8, como a fé dos romanos era um exemplo para nós e deve ser um exemplo para nós, aquele povo que aqui ainda não tinha havido o incêndio de Roma, ah, ainda não, os cristãos aqui talvez ainda não eram queimados em praça pública, aqui eu acredito que eles ainda não iam para as arenas dos leões, mas o cristão era uma fé perseguida pelo judaísmo, né? E também uma fé que negava o senhorio de César. Então, havia algum nível de perseguição, talvez não o ponto mais alto da perseguição à igreja, mas já havia, e eles tinham um testemunho de fé que era um exemplo para todos. Verso 9: porque Deus a quem sirvo no meu espírito, olha que interessante isso, verso 9: porque Deus a quem sirvo no meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós. Então, Paulo servia em espírito, né? Um culto integral. Paulo não estava preocupado com formalismo. Ele entregava era de corpo e alma, era tudo para o Senhor Jesus, né? Não era de aparência, era em espírito e em verdade. Era 24 horas, 7 dias por semana. Paulo ele adorava e servia a Deus e servia no Evangelho do seu filho, no Evangelho de Jesus. Esse era o serviço de Paulo, essa era a preocupação de Paulo. Ele dizia: olha, eu para mim nada me interessa, a única coisa que me interessa é Jesus, né? E o Jesus crucificado, né? E o serviço de Paulo era esse, apresentar o Filho de Deus, e ele diz: olha, minha testemunha é Deus. Então, olha que maravilha, e como nós devemos pensar assim também, como que é importante nós termos a consciência tranquila diante de Deus, que estamos a cumprir com o propósito que Ele colocou nas nossas mãos, que estamos a fazer o que está dentro do nosso alcance, que não estamos a ser negligentes com aquilo que o Senhor nos colocou, né? E Ele diz: olha, Deus é minha testemunha.
Eu não preciso da aprovação de homens. Eu não preciso da aprovação nem de louvores. Eu sei o que eu tenho feito por vocês e Deus é minha testemunha. Eu não estou aqui pregando, eu não estou aqui fazendo estudos, eu não estou aqui passeando de casa em casa para que enviar um relatório bonito lá para a sede em Jerusalém, para ficar bem visto, para alcançar algum estatuto. Não, eu estou a fazer isso por amor a Deus primeiramente e aos homens, e Deus conhece o meu coração. Então é o que ele diz, porque Deus, a quem sirvo em espírito, no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha. E como nós não precisamos de mais testemunhas, senão a testemunho de Deus sobre as nossas vidas. Verso 10. Em todas as minhas orações, suplicando, em algum tempo, vontade de Deus, que se me ofereça ocasião de vos visitar. Então, o desejo de Paulo de ir a Roma era muito grande, mas o desejo de ir no tempo de Deus era maior. Olha que maturidade de Paulo aqui. Como nós temos que aprender com isso. Nós queremos fazer as coisas assim, ó, é para ontem. Meu irmão, minha irmã, vai ser o tempo certo, o tempo de Deus. Temos que esperar, temos que pedir, temos que nos voltar para Jesus, para o Espírito Santo, pedir que Ele nos guie. Paulo, ele até podia ter condições para ir para Roma antes, mas ele não queria dar um passo que não fosse direção de Deus, né? Vemos aqui dependência da vontade de Deus na sua agenda. Ou seja, o próprio Deus é que cuidava da agenda de Paulo. Olha que maravilha isso! Isso é andar segundo a palavra de Deus. Provérbios 16:1 diz o quê? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 19:20. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O texto bíblico não diz que eu não posso planejar. Não é uma proibição eu planejar coisas. Deus nos deu raciocínio e prudência para fazer planos. Agora, o que o texto bíblico nos ensina é que nenhum plano humano é absoluto. Deus sempre tem a palavra final. O homem traça caminhos, mas só o Senhor conhece o futuro e sabe o que é melhor. Tiago diz assim na sua carta: não digas amanhã farei, amanhã irei, amanhã vou não sei fazer o quê. Não digas isso. Tiago diz assim: não digas isso. Diz assim: se Deus quiser, eu irei. Se Deus quiser, eu farei. Como nós precisamos disso? Então, isso é uma lição de Paulo para nós aqui. Ele queria ir a Roma, ele tinha desejo de ir a Roma, mas ele sabia que tinha que ser no tempo de Deus. No tempo de Deus seria. E assim vivia Paulo. Queria ir lá, mas queria ir com um amparo do Senhor. Verso 11: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Olha o que é que diz aqui: repartir. Repartir é partilhar. Não é uma ação unilateral de Paulo para a igreja, mas é de Paulo para a igreja e da igreja para Paulo. O foco de Paulo aqui é edificar a igreja, não uma autopromoção. O dom espiritual que ele queria repartir aqui provavelmente seria ensino, apostolado, confirmar a fé deles, né? À primeira vista, quando a gente olha aqui, parece que ele quer distribuir dons espirituais, né? Mas temos que olhar para o texto com o contexto que ele está falando. Ele diz aqui, Paulo não está dizendo que ele próprio vai dar um dom para a igreja, mas que ele quer ser um instrumento de Deus para que através de Paulo Deus possa conceder à igreja um dom e ele possa receber também da igreja. O verso 12 explica isso, quando ele diz assim: olha, isso é para que juntamente convosco, né? A explicação do verso 11 está no verso 12. Para que juntamente convosco eu seja consolado na fé mútua, tanto vossa como a minha. Ou seja, o dom espiritual que ele deseja comunicar não é algo unilateral, mas é recíproco. Ele não vai a Roma como um distribuidor de poderes sobrenaturais, mas como um servo que quer edificar e também ser edificado. Né? Edificar pela palavra, pela presença, pela comunhão.
também, por consequência disso, uma capacitação espiritual, um dom espiritual, mas por consequência disso, porque o dom espiritual, ele é sempre uma consequência da edificação na palavra, na comunhão, no amor. Então, claro que podia também ser um dom espiritual, sobrenatural, mas sempre como consequência dessa edificação mútua. Paulo entregando aquilo que Deus tinha colocado sobre ele e ele recebendo também da comunhão da igreja. Meus irmãos, nós aprendemos tanto. Eu vou falar uma coisa, meus irmãos. Eu fiz curso de teologia, 2 cursos de teologia antes de começar o ministério pastoral. Sempre tive envolvido na área do ensino, mas como eu tenho aprendido convivendo com os irmãos. Desde esses 3 anos que eu estou aqui na França, na comunhão, no partir do pão, nas orações, como a gente aprende, como nós somos edificados com a igreja, e é isso que Paulo está dizendo. Olha, eu quero ir repartir com vocês, né? Dividir com vocês algo espiritual, né? E é isso que Paulo está aqui dizendo. No verso 12, né? O verso 12 é a resposta do 11. No verso 13, porque não quero, irmãos, que ignorem que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente algum fruto entre vós, como também entre outros gentios. O que é que Paulo está a falar? Dos frutos das conversões, das pessoas que atingiram maturidade entre os gentios, das igrejas que foram implantadas, das almas que foram aqui, o fruto no sentido de conversões, de almas alcançadas, né? E ele vê que foi impedido, né? Mas ele vê esse impedimento como uma providência divina, porque ele sabia que se eu não conseguir, eu quero ir ter com eles, mas se eu não conseguir ir lá até agora, Deus está cuidando do assunto. E ele acabou por ir para lá até de graça, né? Porque ele foi preso para lá, ganhou até a viagem, né? Observando no modo mais otimista, né? No verso 14, porque sou, olha, o verso 14 é muito interessante para nós, hein? Porque eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Irmãos, primeiro, o Evangelho ele remove as barreiras culturais, né? Essa universalidade do Evangelho. E ele diz assim: Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, sábios ou ignorantes. Devedor do quê? Irmãos, Paulo, pensa assim: nunca houve ninguém que talvez tivesse pregado, evangelizado, implementado igrejas e tenha tido um impacto no mundo cristão como Paulo. Agora, esse homem se achava devedor. Pensa, como é que é possível uma coisa dessas? Ele ainda achava que estava em dívida. Agora, vamos olhar para nós mesmos. Como nós somos devedores daqueles que nos rodeiam. Como nós às vezes devemos a quem está do nosso lado, que precisa de ouvir o Evangelho, que precisa de ser alcançado pela graça, mas às vezes nós nos calamos. Eu acho que Paulo aqui, ele estava até a ser muito humilde por tudo aquilo que ele já tinha feito pelo Evangelho, mas olha que nós podemos olhar para isso e pensar, não, nós somos devedores. Nós verdadeiramente somos devedores. Porque nós deixamos de pregar, às vezes, pessoas que estão do nosso lado. E Paulo andava quilómetros a pé, em condições que não têm nada a ver com aquilo que nós temos no dia de hoje, mas levava o Evangelho sem medo, em cadeias, em açoites, em tempestades, em naufrágios, em prisões, e ele levava, mas mesmo assim ele dizia: Olha, eu sinto-me devedor, porque ainda há muitas pessoas que eu não alcancei. Meus irmãos, vamos pensar connosco mesmo. Com quem é que nós estamos em dívida de pregar o Evangelho? E não deixe essa dívida vencer, porque um dia pode ser tarde. Então que a gente possa olhar para esse texto de Romanos capítulo 1, verso 14, irmãos. A gente passa por isso e nem se apercebe da riqueza e da exortação que está aqui para nós. Paulo dizia: Olha, eu sou devedor a gregos, bárbaros, sábios e ignorantes. Ou seja, eu devia anunciar mais o Evangelho. Eu estou a anunciar pouco. E nós? E nós, diante disso tudo, como é que fica a nossa posição? É só termos vergonha na cara e pregar o Evangelho a todo aquele que se aparecer à nossa frente?
Verso 15: Por isso, quanto a mim, o- estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então ele sabia que estava em falta para com Roma, mas que o momento ia chegar e que ele estava pronto para anunciar o Evangelho. Irmãos, você está pronto para anunciar o Evangelho? Você está pronto para pregar a palavra de Deus? Você sabe a palavra de Deus? Você sabe o plano da salvação? Você conhece isso? Talvez você está em dívida também com algumas pessoas, né? Eu também estou em dívida com muitas pessoas que eu podia ter falado e não falei até hoje. Então, fica a exortação para nós. No verso 16 e 17 está a tese da carta. No verso 16 e 17 está o centro, o coração da carta. Não me envergonho do Evangelho porque é poder, dínamos, né? Poder de Deus para salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Isso é ordem cronológica, não é ordem de importância. Ah, mas primeiro está o judeu e depois está o grego, ou seja, se sobrar vai para o grego. Não, não tem nada a ver com isso. Por ordem cronológica, o evangelho vem dos judeus, vem do judaísmo, né? Vem dessa redenção, desse plano de redenção que vem de um povo, né? Um povo que é o povo judeu. Então, nesse sentido, primeiro do judeu e também no grego, não é no sentido de prioridade e importância, mas no sentido cronológico, né? Ordem histórica. Primeiro veio dos judeus e depois passou para os gentios, né? Verso 17: Porque nele se revela a justiça de Deus, porque a gente vê a justiça de Deus revelada no Evangelho, que a justiça que era para ser aplicada em nós foi aplicada em Jesus, e isso nos fez justificados, né? Porque nele se revela a justiça de Deus, no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O texto que explodiu a cabeça de Lutero e de muitos outros, e que explode a nossa cabeça também, né? A justiça de Deus, a ação fiel de Deus que declara justo o pecador que crê, né? E inicia a sua renovação de mente, de fé em fé, né? De fé inicial a uma fé perseverante, toda a vida pela fé. E ele cita aqui Abacuque 2:4: o justo viverá pela fé. E agora, depois da coisa boa, que o justo viverá pela fé, depois de dizer que a justiça de Deus é conhecida no Evangelho, ele começa a apontar o nosso problema, o problema da humanidade, que, graças a Deus, já não é nosso. Nós já estamos em Cristo, justificados para a honra e glória do Senhor, mas que é o problema da humanidade. Verso 18: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela justiça. Então, a ira é a resposta santa de Deus para um mundo injusto. Não é um capricho de Deus, mas é justiça santa aplicada, né? E vemos que os homens detêm, ou seja, eles suprimam, eles abafam essa palavra detêm a verdade pela injustiça, eles abafam a verdade, eles suprimem a verdade com a prática da injustiça, né? Verso 19: Porque o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então nós vemos que ah, Paulo está falando aqui da revelação geral de Deus. Deus se dá a conhecer do modo básico todos, né? O que levanta uma questão que tem intrigado teólogos ao longo dos anos. Porque Paulo está dizendo agora aqui, olha, existe uma revelação geral. Deus se manifesta através da natureza, as obras de Deus. Nós vamos ver no verso 20, no verso 21, as obras de Deus são claramente manifestas nas coisas criadas. E, e uma questão que tem intrigado muitas pessoas, e as pessoas já me perguntaram também, e atenção que eu não tenho resposta, porque a Bíblia não dá uma resposta 100% para isso, dá uma ideia. E os povos não alcançados, né? E aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E são muitas, hein? São muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Estima-se que hoje haja 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E talvez nós achamos isso um exagero, porque nós vivemos num contexto de rede social aberta, de liberdade de informação, mas existem milhões, bilhões de pessoas, talvez 1,5 bilhão, 2 bilhões de pessoas,
que não têm acesso a essa informação e que são formatados para não crerem nada dessas coisas, nem ouvir nada dessas coisas. Mas como é que fica esse povo? Então, a Bíblia não responde de forma simplista, mas ela nos dá princípios para pensar com reverência e sobriedade. Ah, primeiro ponto, que é a base. Não há salvação fora de Cristo. A Escritura ela é categórica. Atos capítulo 4, verso 12. Em nenhum outra salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, isso significa que Cristo é o único Salvador possível e o único mediador entre Deus e os homens, como diz 1 Timóteo 2,5. E a cruz é o meio exclusivo pelo qual Deus remove o pecado e reconcilia o ser humano consigo mesmo, né? E isso não quer dizer que Deus é injusto para quem nunca ouviu. O que a Bíblia mostra é que ninguém será condenado por ignorar o que nunca conheceu, e sim por rejeitar a luz que já recebeu. Ainda que essa luz seja uma luz muito tênue. Por exemplo, Paulo fala aqui da revelação natural. Ele diz: olha, que aquilo que Deus pode se conhecer é manifesto porque Deus manifestou. Seus atributos invisíveis são claramente vistos desde a criação do mundo. Ou seja, a criação revela o Criador. Todo ser humano tem alguma consciência da existência e grandeza de Deus. E rejeitar essa luz que todo ser humano tem é culpa moral. Também existe dentro do ser humano uma revelação moral. Mesmo sem lei escrita, Paulo fala lá, Romanos capítulo 2, verso 14 e 15, que os gentios mostram ter uma lei gravada no coração, pois suas consciências o acusam e os defendem. Então, parece que a palavra nos indica, e nós podemos contemplar isso também naturalmente, que Deus implantou no homem um senso interno do certo e do errado, né? Então, temos algo que na teologia se chama uma graça proveniente, né? Que Deus, na sua graça, ele colocou dentro de cada ser humano um senso do certo e do errado. Existe a revelação natural de Deus, que não tem como acreditar que tudo surgiu do nada, sem que haja um Deus poderoso por trás. Agora, qual que é o problema disso tudo? É o pecado. O problema é o pecado universal. E mesmo com essa luz natural, essa luz, ainda que ténue, da criação, e essa luz moral, dessa graça proveniente que Deus coloca em cada ser humano, de conseguir discernir o bom do mal, mesmo assim ninguém consegue viver à altura disso. Né? Por isso que o Romanos 3,23 diz: todos pecaram e carecem da graça, da glória de Deus. Isso serve para quem já ouviu falar de Jesus, como para quem não ouviu. Portanto, todos precisam de salvação, mesmo aqueles que nunca ouviram o nome de Jesus. A diferença é que alguns rejeitam conscientemente o Evangelho e outros vivem na ignorância de sua plena revelação, mas ainda assim são pecadores diante de Deus, né? Agora, a Bíblia afirma que Deus é perfeitamente justo e perfeitamente amoroso e que ele julgará de acordo com a luz que cada um recebeu. Isso nós vemos lá, por exemplo, em Lucas capítulo 12, do verso 48 ao 40, do verso 47 ao 48. Ele diz assim: olha, aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, recebeu muitos açoites. E o que não conheceu, recebeu poucos açoites. E Paulo acrescenta em Romanos 2, do 6 ao 16: Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, e no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Cristo Jesus. Então, isso significa que ninguém será julgado injustamente.
né? Quem teve pouco conhecimento será julgado por esse pouco que teve. Quem teve muito será julgado pelo muito que teve. Então, isso significa que há esperança para quem nunca ouviu? Olha, a Bíblia não promete uma segunda chance após a morte, mas ela deixa espaço para a graça soberana de Deus agir como Deus quiser. Como Deus quiser. Paulo fala que Deus quer que todos se salvem, 1 Timóteo 2,4. E que de uma só origem vem toda a raça humana para que busquem a Deus, se porventura tateando pudessem achar. Atos capítulo 17, versos 26 e 27. Ou seja, quem responde corretamente à luz que possuiu, reconhecimento do Criador, buscando o bem e se humilhando, pode receber misericórdia e revelação da obra de Cristo, mesmo sem alguém ter pregado. E isso é algo que tem acontecido. Tem muitos relatos de pessoas que isso aconteceu. Tem relatos na Bíblia de pessoas que isso aconteceu. Por exemplo, Paulo, Cornélio, que Deus se revela de uma maneira sobrenatural, né? Que Deus encaminha essas pessoas para estarem em contacto com o Evangelho, né? Cornélio, Deus encaminhou Pedro para anunciar a verdade. Paulo, Deus encaminhou Ananias para anunciar a verdade. E nós temos visto que Deus pode se revelar de uma maneira sobrenatural. Existem milhares de testemunhos consistentes, especialmente em regiões onde o Evangelho não chegou ainda, né? De pessoas que receberam revelação do Senhor para buscar a palavra de Deus, para buscar conhecimento. Então, existem relatos históricos no Novo, após a escritura do Novo Testamento, por exemplo, Justino Mártir, do segundo século, fala de conversões de pessoas que nunca tinham sido anunciado o Evangelho, mas que foram tocadas diretamente por Cristo. Agostinho de Hipona fala de experiências intensas de pessoas que nunca tinham conhecido o Evangelho. Os irmãos, os monásticos do Egito, os irmãos do deserto, falam de encontros espirituais durante orações profundas. Esses relatos não têm autoridade bíblica, mas mostram que o cristianismo primitivo admitia a possibilidade de revelações pessoais sempre submetidas às Escrituras. Existem relatos no mundo moderno, especialmente no mundo islâmico, nas últimas décadas. Missionários e organizações cristãs têm documentado centenas de casos, particularmente em países muçulmanos, hindus e tribais, de pessoas que tiveram sonhos, visões e encontros sobrenaturais com Jesus antes de conhecer qualquer outro missionário. E os testemunhos variam, mas há padrões notáveis entre eles. Pessoas que sonham com um homem vestido de branco, que se apresenta como Jesus em árabe, recebem instruções para procurar um livro chamado Bíblia, e os seguidores desse Jesus e pouco tempo depois encontram os cristãos missionários e reconhecem neles aquele que o homem do sonho tanto falava. Isso são relatos que vocês podem ver em agências como Frontiers Open Doors, Missions Network News, pesquisadores como David Garrison, e centenas de conversões documentadas de uma forma sobrenatural. E não são invenções isoladas, porque há padrões que mostram o mesmo comportamento por pessoas que nunca se conheceram. Então, a Bíblia não proíbe que Deus possa agir assim, pelo contrário, Ele é soberano e é capaz de se revelar como quiser, mas o princípio continua o mesmo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Então, a revelação sobrenatural vai abrir um caminho para a salvação e para o contacto com o Evangelho. Tem a revelação natural, a revelação moral, mas depois vai ser preciso uma revelação sobrenatural do Senhor. Por caso contrário, sem confessar Jesus como seu Salvador, a cruz é o único caminho para a salvação, né? Então, apesar da Bíblia não ter um ponto final nessa questão, né? Ela não afirma se é possível ou não, mas a história nos mostra
pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, mas que tiveram revelações diretamente de Jesus e que essas revelações direcionaram as pessoas para ter contacto com a palavra. É importante mencionar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se eu fosse para o inferno, era o lugar mais justo para eu ir, era ir para o inferno, porque as minhas ações, o meu pecado me condena para o inferno. Se a gente for ver numa análise assim diferente, o inferno é muito mais justo do que o céu, porque toda a gente que vai para o inferno merece estar lá e todos os que vão para o céu não merecem estar no céu. Então, se alguém por acaso é condenado e alguém por acaso vai para o inferno porque nunca ouviu falar de Jesus, Deus não seria injusto também, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, quero correr aqui, não saia, aguente só mais um pouquinho, vamos terminar aqui rapidinho. Verso 20 é a continuação desse raciocínio, os atributos visíveis de Deus, como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, e os homens são inesculpáveis. Os homens são inesculpáveis. A conclusão de tudo isso é que o homem é inesculpável, porque ele tem a revelação natural, a revelação moral e, pela graça de Deus, pode também vir a ter uma revelação sobrenatural. Verso 21, portanto, conhecendo Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, pecado, né? A raiz do pecado é ingratidão e falta de glória a Deus, né? E isso faz as pessoas serem nulas, fúteis, né? Completamente inúteis. Verso 20: dizem-se sábios, mas tornam-se loucos, né? Esse orgulho intelectual que nós vemos, que é uma insensatez moral completa, né, que a gente vê completamente as pessoas perdendo na sua intelectualidade, acham-se sábios, mas são loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o homem trocou a glória de Deus por uma idolatria às coisas criadas. A gente falou ontem sobre o perigo, né, da adoração aos santos. A adoração ao santo faz isso, tira a glória de Deus e canaliza a glória para a criatura, sendo ele um homem, sendo ele um animal, né? Verso 24, por isso Deus a tais homens os entregou às imundícias pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Deus entregou. Deus permite o homem afundar na sua própria escolha. É isso que a palavra está dizendo. Se quer pecar, você ganha mais pecado ainda. Agora, se você quiser se santificar, o Espírito Santo te santifica ainda mais. Né? Por isso que tem aquela frase lá em Apocalipse no finalzinho: olha, continua o justo se justificando e o mundo e o sujo se sujando ainda mais. Porque quem busca pecado, a recompensa que vai ter é mais pecado ainda. Por isso que a palavra diz: um abismo puxa outro abismo. Verso 25: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, né? A inversão da verdade, né, é o núcleo do pecado. Por causa disso, verso 26, por causa disso Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Vemos aqui a consequência do pecado, da inversão da verdade pela mentira, é uma inversão de valores total, uma desordem nos desejos. O texto sublima, é um desvio da ordem que foi criada. O verso 27 continua: semelhantemente, os homens também, deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente na sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Olha as consequências do pecado. Paulo descreve essa desintegração moral do ser humano.
Irmãos, esse texto é o texto mais claro das Escrituras sobre como que Deus condena a homossexualidade. O texto de Romanos capítulo 1, do 18 ao 32, é o texto mais claro, teologicamente fundamentado de toda a Bíblia sobre o tema homossexualidade, dentro de um quadro maior que é a rebelião humana contra Deus, né? É essencial entender que Paulo trata o assunto não isoladamente, mas como se fosse não digo, não isoladamente, como se fosse um pecado diferente dos outros, mas como um dos muitos sintomas da desordem espiritual que nasce quando o homem rejeita o Criador, né? Olha o que é que fala aqui. Paulo começa explicando que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade, né? Porque os homens rejeitaram o autor da criação, né? Eles trocaram a criatura, eles trocaram o Criador pela criatura. E Deus tem uma atitude assim: vocês querem fazer essa troca mesmo? Então tá bom, vocês fazem essa troca. Então Deus entrega o homem à sua imundícia, à imundícia dos seus pensamentos. E isso mostra, né, que o resultado dessa troca que o homem quis fazer. O homem quis fazer, o homem não quis, o homem por si mesmo, ele não quer estar sujeito a Deus. Ele quer seguir as suas próprias vontades. Nós nos sujeitamos a Deus matando a nossa carne todo, cada dia. E o resultado dessa troca que muitos de nós fazemos é desordem completa em tudo, em todas as áreas, inclusive a sexualidade. Paulo usa aqui a sexualidade humana como um exemplo visível da desordem interior. Quando ele diz, olha, Deus os entregou às paixões infames, as mulheres mudaram o uso natural, os homens também. Então, nós vemos aqui esse caminho que o homem perdido anda, um caminho contrário àquilo que ele foi formado. Paulo está dizendo aqui que o comportamento homossexual viola a estrutura da criação, não apenas da lei mosaica, não apenas da lei de Moisés, mas daquilo para o qual o homem foi criado, né? Então, e receberam em si mesmo a justa retribuição. Vocês querem imundície? Então sejam entregues às vossas imundícies, né? Então, a homossexualidade para Paulo é uma consequência da queda espiritual, né? É uma expressão dentre muitas de como o homem, ao se afastar de Deus, se desconecta com a ordem natural que ele mesmo estabeleceu. O foco do texto aqui não é só o sexo, não é só a homossexualidade, mas a idolatria. Paulo não está isolando aqui um grupo de pessoas homossexuais específicas, não. Ele está escrevendo a condição de todos aqueles que se afastam de Deus. Idolatria leva à destruição dos desejos, e isso se manifesta de várias formas: sexualidade fora de ordem, orgulho, inveja, desobediência, falta de misericórdia. Então nós vemos que é isso que o pecado provoca. E a homossexualidade é um pecado dentro de muitos outros, condenável claramente nas Escrituras. E nós, o texto diz algo muito interessante. O texto acaba dizendo que essas pessoas que fazem isso incorrem em juízo, mas não só aquelas que fazem, mas as que aprovam. Ou seja, a cultura que normaliza o pecado é parte da própria condenação. E Romanos capítulo 1, falando da homossexualidade, ele não é um texto isolado nas Escrituras. Ele confirma a visão unânime de toda a palavra de Deus. Olha lá, Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Deus cria homem e mulher. E o amor conjugal é abençoado apenas nessa união. Levítico 18, do 22 e Levítico 20, 13. Atos homossexuais são classificados como abominação, violação à ordem criacional. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 9 a 11. Paulo faz uma lista de comportamentos pecaminosos e inclui práticas homossexuais. Portanto, a homossexualidade é condenada não por ser diferente, mas por ser um sinal da ruptura entre o Criador e a criatura.
Mas devemos deixar bem claro também, mas a graça de Deus é igualmente eficaz para todos os pecados, inclusive para o pecado da homossexualidade, né? Romanos capítulo 1 mostra um diagnóstico. A humanidade inteira está caída. Mas o livro não termina no capítulo 1 de Romanos, porque ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo não escreve essa carta para humilhar seja quem for, mas sim para mostrar a necessidade do Evangelho. E a mesma carta que descreve a depravação também proclama que somos justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em resumo, esse texto que nós lemos é o texto que condena claramente, claramente a homossexualidade. Mas Paulo não escreveu Romanos para que nós apontássemos o dedo uns para os outros, mas para que todos vivêssemos o espelho da nossa necessidade de Cristo. E é justamente nisso que nós devemos olhar. Olhar para a palavra e ver onde é que nós devemos mudar, onde é que nós devemos ser transformados, né? E sabendo que onde o pecado se mostrou mais fundo, mais terrível, a graça se mostra mais sublime ainda. Só terminando rapidamente. E como não importa, verso 28, e como não importava ter conhecimento de Deus, Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, ou seja, Deus entrega as pessoas a uma mente reprovável. Verso 29, estando cheios de toda a injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Vemos aqui que a homossexualidade está dentro de um conjunto de pecados, ok? É um catálogo de vícios. Vamos olhar para esse catálogo e ver se nós não temos algum ingrediente dele na nossa vida. Verso 30. Sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais. Olhem, meus irmãos, tanta coisa, tanta coisa. É muito mais, Paulo está falando muito mais do que a homossexualidade. A homossexualidade é um pecado abominável, como todos os pecados são abomináveis diante de Deus. Verso 31, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Irmãos, isto é o homem sem Deus. Isso é o António. Isso aqui é o António. Se não for a graça e misericórdia do Senhor sobre a minha vida, meus irmãos. Para terminarmos, verso 32. Conhecendo a sentença de Deus. Qual é a sentença de Deus? São passíveis de morte, os quais tais coisas praticam. Inclui tudo o que nós falámos agora: homossexualidade, insensatez, deslealdade, sem afeição natural, desobediência a pais e mães. Olha lá, que grave isso aí. Digno de morte. São passíveis de morte os que tais coisas praticam. Mas não só aqueles que fazem isso. Olha que coisa interessante aqui. Mas também aqueles que aprovam os que assim procedem. Meus irmãos, muito cuidado com os partidos que a gente toma. Muito cuidado com aquilo que a gente aprova, com aquilo que nós somos coniventes. Porque a condenação de morte não é para quem faz somente, mas é para aqueles que são coniventes, que aprovam, que dizem o sim. Então existe uma culpa agravada para a prática mais a aprovação. A cultura que normaliza o mal. Então nós vemos como é importante nós termos cuidado. E às vezes tomamos partido por situações e nos vemos sendo coniventes com práticas que levam à morte. Morte espiritual aqui é o que Paulo está falando. Meus irmãos, Deus abençoe, me perdoem. Eita pá, 9 e 13, me perdoem, mas tinha muita coisa mesmo e tive que pular muito também, mas que o Senhor possa ter falado ao coração de cada um. Leia Romanos, são 16 capítulos, é uma bênção. Você que souber Romanos, você é como diz os grandes reformadores, você conhece o essencial da doutrina cristã. Queria 1 minuto, 2 minutos, se alguém quiser levantar alguma questão, pode falar. Amém. Meus irmãos,
Vamos orar, vamos encerrar. Obrigado a todos pela paciência e que o Senhor possa estar nos capacitando a cada dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Eu te louvo, Senhor, porque a sua graça nos alcançou. Eu te louvo, Senhor, porque nós não éramos dignos. Eu te louvo, Senhor, porque nós somos pessoas que estávamos completamente perdidas sem o Senhor, mas o Senhor nos alcançou. Mas a sua graça veio sobre as nossas vidas. Tivemos a revelação natural, mas também tivemos a revelação sobrenatural do Teu Santo Espírito em nossos corações. Muito obrigado, ó Pai. Clamamos ao Senhor pelos povos não alcançados. Que haja, Senhor, graça sobre a vida deles. Que haja revelação sobrenatural sobre a vida deles. E que os missionários e a igreja façam o seu trabalho de levar o Evangelho, de sentir essa urgência para que ninguém fique sem conhecer o Senhor. Pai, nos livra de todos esses pecados que nós falamos aqui e nos livra também de sermos coniventes com eles, de aprovarmos esse tipo de práticas. Pai, em nome do Senhor Jesus, transforma a nossa vida, transforma a nossa igreja. Espírito Santo continua nos convencendo e nos guiando a cada dia, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo e eu te agradeço por cada um que aqui está. E nós rendemos graças ao teu nome, esse nome que é digno de toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, o nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Obrigado a todos e para aqueles que vão estar amanhã na escola de instrução, até amanhã. Para os outros, até uma próxima breve. Deus abençoe a todos.